E aí, gente, irá iniciar isso aqui, continuando o nosso tema. Esse daqui é um exemplo clássico que entrou aí para a parte de macroeconomia, né? Quando o dinheiro, money, no Banco Central, impresso, né, aumenta de uma forma não óptima, né, acima do normal, que é o menos, então isso denota que a inflação cresce. Então, quando o dinheiro é impresso de forma desordenada, essa inflação cresce. Falando o contrário, né? Quando o governo não faz isso, essa não vai ser a causa da inflação, porque outras coisas podem ser causa, né? A gente tá fazendo uma coisa geral relacionada a esse contexto aqui. Outra coisa, quando savings ou poupança no governo cresce, as reservas, por exemplo, então pode ter uma alta no investimento maior. Isso vai criar um ecossistema bom, né? Para a probabilidade, né, maior de que o gastos do governo, né, que a gente vai chamar de GR, que é de Government Revenue, os gastos não, perdão, o faturamento de arrecadação vai ser maior. Então, quando há mais poupança no governo, vamos supor que é um governo que não gasta muito e consegue até guardar além de pagar suas dívidas, né? Isso vai poder gerar um maior número de investimentos que ele vai poder fazer, tanto fora quanto na sua própria economia, e vai aumentar a probabilidade, que não pode ser certa, né, de ele conseguir ao longo do tempo arrecadar mais, né? Então tudo está associado com isso daqui. Quando, porém, o governo não consegue armazenar esse dinheiro e aumenta a expansão de crédito, que a gente chama de CE, então o que vai acontecer com essas duas coisas? Nesse caso, vai ter menos investimentos a serem feitos, né? Por qual o problema? Que a gente está falando do Banco Central aqui. Se ele não ter reservas, como que ele vai poder investir mais? Sem risco, né? Então, obviamente, isso pode causar no longo prazo, não no curto. Isso é uma análise de longo prazo. Menos investimentos e o maior número de gastos do governo, que não vai conseguir pagar essas dívidas talvez, e a probabilidade dele não ter um faturamento bom vai ser a probabilidade dele ter um faturamento bom vai ser menor. E tudo está associado com essas duas variáveis aqui: savings, poupança, e expansão de crédito ou credit expansion. Uma coisa que vão me falar muito contra. A gente pode pegar a derivada de tudo isso daqui. Então, a derivada de savings ao longo do tempo. A derivada da expansão de crédito poderia ser de várias formas. A gente pode pegar a derivada dos investimentos em uma série temporal. A derivada dos gastos. E por fim, o mesmo resultado. Bem simples, né? Outro ponto sobre taxa de juros agora. Quando a taxa de juros abaixa, também depois a gente vai fazer quando aumenta, né? Então a expansão de crédito aumenta nesse caso. Você consegue investir mais, coisas do tipo. Se isso é feito de um ponto de vista não óptimo, né? Ou seja, de uma forma errada, além do natural, além da taxa de juros natural, isso aqui é interest rate em inglês, aqui é a taxa de juros, esse. Então vai ter um problema, né? Quando ela é maior, aí vai ter uma maior expansão de crédito. Então mais investimentos vão poder ser feitos e tal. Isso vai ter uma crescência no investimento. Porém, isso pode causar uma destruição de capital também.
O que é destruição de capital? Quando essa taxa é aumentada de uma forma errada. Ah, perdão, aqui tá errado. Aqui é menor. Aqui no caso, esse é o contrário desse, né? Quando a taxa é maior, a expansão de crédito tá baixa. Quando a gente tem uma taxa que seja não óptima, né? A gente vai ter o problema de inflação, né? Então, por exemplo, se eu abaixar demais além da taxa real, a gente vai ter que... Muitas pessoas não vão pagar, né? Muitos empresários ou instituições, governos não vão pagar os empréstimos que foram feitos, né? Então, esse dinheiro ele vai ser destruído, porque ele não vai ter insolvência aqui, né? Então, se você fazer isso daqui, abaixar a taxa de forma errada, então o capital ele não vai subir, vai descer. Então, quando a taxa de juros está muito baixa, além do normal, isso aumenta os investimentos, o que aumenta no curto prazo a produção, no curto prazo só, o que vai talvez gerar um maior capital, né? Então, mais empregos, coisas do tipo. Porém, no longo prazo, porque isso aqui é do ponto de vista óptimo, né? Se eu abaixar do ponto de vista real, relacionado à economia, né? Se isso daqui for do ponto de vista não óptimo, né? Uma taxa de juros abaixada de forma errada, então a gente vai ter isso daqui. Vai ter um alto investimento, vai ter uma maior produção de curto prazo, que os negócios que pegarem esse empréstimo vão conseguir investir no curto prazo, não vão conseguir pagar depois, então isso daqui não vai gerar um crescimento no capital. Lembrando que isso daqui quer dizer que não vai gerar. Então, no caso, o que vai gerar na prática vai ser menos capital. Destruição de capital. Então, esse capital ele não vai ser pago, e no caso, isso vai gerar inflação. Qual que é a base de tudo isso? A escolha de uma taxa de juros que não é correta. Qual que seria melhor? E até tem um paper que eu vou deixar na descrição relacionado a isso. Principalmente em países em desenvolvimento, é melhor que não haja banco central, porque a taxa de juros dos bancos privados vai ser escolhida conforme o mercado. Porque o banco central ele não pode falir tecnicamente, entre aspas, que é do governo. Ele tem uma imunidade maior do que um banco privado. E por isso ele pode produzir insolvência muito fácil. Então, resumo. Uma taxa de juros abaixo do resultado que seja correto matematicamente nesse sentido, vai gerar destruição de capital. Uma taxa de juros que é abaixada do ponto de vista óptimo, né? Do ponto de vista correto, de maneira certa, conforme a necessidade, de forma inteligente, vai aumentar todas essas coisas no curto prazo e no longo prazo vai aumentar o capital. Então, é basicamente isso, né? Era isso, até o próximo episódio.